Opa, fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô trazendo o capítulo 252 de Jujutsu Kaisen, tá? Então eu vou trazer cada página, e cada página eu vou trazer uma observação diferente. Eu gosto muito de trazer cada página, porque assim você não precisa ir lá no site pra ler, tá? Eu trago aqui pra vocês, vocês acompanham aí na imagem e vamos pra cima. E outra coisa, já sabe como o algoritmo funciona, né? Deixa o like, comenta aqui embaixo e não esquece de compartilhar um vídeo pro seu amiguinho lá pra ele estar se inscrevendo também. Tamo junto. Então, o capítulo 252 começa com Kusakabe, o ajudante do Nanami, olhando para a expansão de domínio do Yuta. O que acontece? Quando eles iniciaram a batalha, o local em si estava todo destruído, ao entorno, certo? Então, enquanto eles lutavam ali com o Sukuna dentro da expansão de domínio, o Yuta começou a transferir a expansão de domínio para um outro local. Se você reparar, esse local onde ele colocou é em cima de uma ponte, onde teria dois acessos, a esquerda e a direita. Fora isso, os prédios em torno da expansão de domínio estão totalmente conservados, assim melhorando para eles o campo de ataque. Como assim, Rojão? Pronto. A ponte tem dois acessos, o lado direito e o esquerdo, é onde o Kusakabe tá, e tem um outro lado. Fora isso, tem os prédios que estão próximos à expansão de domínio, permitindo assim eles fazerem ataque pela parte de cima. Então, se o sinal do Yuta for dado, então Sukuna vai estar distraído por uma região, então eles poderão atacar pelo lado contrário. Então, essa é a minha visão, olhando na primeira página do capítulo 252 de Jujutsu Kaisen. Então, a minha perspectiva de campo de batalha não estava errado. O Kusakabe começa a ter um diálogo ali com o ajudante do Nanami, que é o seguinte: olha, todos se espalharam em torno da barreira, sem deixar nenhum ponto cego. Assim, o Yuta quebra um pedaço da barreira e a Zenin entra. Preste atenção ao sinal. Então vocês repararam que a minha acessibilidade para um campo de batalha tá muito bom. Então, cara, se eu tivesse aí, com certeza eu ia ser o chefe dessa galera. Então, o que vocês repararam foi o seguinte: todos espalharam em torno da barreira sem deixar um ponto cego. Então é o que eu tô falando para vocês. Essa área tá bem mais conservada de onde eles estavam. Então tem os prédios e tem os dois lados da ponte para eles estarem utilizando para atacar o Sukuna. Em seguida, a gente continua com o diálogo dos dois. Olha, ele fala o seguinte: Kusakabe, não seria melhor que mais pessoas entrassem dentro da barreira? Não tínhamos planejado do Chozo entrar também? E o Kusakabe fala o seguinte: ficou maluco? Se alguém invadir o domínio do Yuta agora, a atenção do Sukuna vai se voltar para a parte externa do domínio e vai perceber a emboscada da Zenin. Vocês entenderam? Então, o que eles querem dizer com isso? Que apesar do Sukuna tá fraco, né? E a máquina Zenin não tem energia amaldiçoada, o Sukuna ele não tá cego não, galera. Além de 2 olhos, ele tem 4. Fora os 2 olhos, ou fora os 4 olhos que ele também tem a questão da sensibilidade e intuição também. Então tem todos esses fatores para poder eles conseguirem emboscar o Sukuna. E outra coisa também, o Kusakabe aqui, meu amigo, ele tá sempre dando aquele migué dele, deixa quieto. Outra coisa também que vocês não se ligaram, o motivo dele falar isso daqui, ele tá querendo jogar uma verde ali. Por quê? Porque se ele se ligar na parte externa de fora do domínio, o Kusakabe também vai estar lascado, meu amigo. Aí ele vai ter que entrar no pau contra o Sukuna, e é isso que ele não quer, ele é muito preguiçoso, tá? Cara, e o Kusakabe continua. Além disso, quantos de nós seriam capazes de enfrentar feiticeiros de grau especial sem tomar todo o cuidado possível? Então o Ino responde: eu acho que você bem que poderia conseguir. Só que o Kusakabe ele não quer, galera. Ele simplesmente quer ir pra casa dele e ficar de boa. Ele simplesmente tá aí por conta de sentimento de obrigação, sabe? Pra dizer, não disser: olha, cadê tu? Onde é que tu tava, Kusakabe? Não, tava lá ajudando. Então logo abaixo a gente tem ele falando no Zenin, né? Ou ele chamou a Zenin, ou ele simplesmente: opa, e aí Zenin, tudo bom? Então ela chega ali quebrando tudo. E outra coisa, ali do lado o Ino tá saindo. Então entra a questão que eu tava falando pra vocês: eles estavam espalhados por pontos cegos, né? A ponte tem 2 lados, né? A de esquerda e a direita. E fora isso, teria a parte superior que seria os prédios. Então a Maki veio pra posição onde o Ino estava e o Ino trocou de posição com a Maki. Por quê? Porque já estão preparados e sentindo que o sinal vai partir daí. Ou então que eles vão chamar a atenção do Sukuna pro lado contrário. Então o Kusakabe fala o seguinte: é com você. A Maki dá aquela respirada, se abaixa, fica na posição de Usain Bolt. Então o Kusakabe faz uma pequena observação: olha, o sinal do Yuta vai acontecer em qualquer momento, mas vai acontecer quando o Sukuna estiver com a guarda baixa. Então logo abaixo tem uma observação: estamos calculando todas essas possibilidades. E então a barreira é desfeita. Nesse exato momento, acontece lá embaixo outra observação. Dos melhores casos, seria a Maki acertando o coração do Sukuna. E no pior deles, seria o Yuta morrendo. Então temos observação no canto direito, no canto esquerdo. Quando o Yuta é acertado pelo corte do Sukuna, ligeiramente a Rika parte pra cima pra pegar ele. Nesse meio tempo, o Kusakabe grita: o Yui. Então o Yui aparece com seu plano pra teletransportar o Yuta pra outra região. É aí onde entra a teoria de muita gente: vai que o Yui leva o Yuta pra onde tá o Gojo e ele acaba adquirindo alguma parte do DNA do Gojo, né? E volta com o ilimitado. Já pensou? Seria muito da hora.
Uma pequena observação aqui, tá? Entra novamente naquele detalhe que eu falei pra vocês de mudar o local da expansão de domínio. Eu falei pra vocês que ele tinha levado pra um local bem mais estruturado, onde teria ponte, né, totalmente ali intacta e também os prédios em torno. Então, se você olhar, o Kusakabe, quando a barreira é aberta, ele se desloca pra outro local. Eu acredito que sim, é um prédio. Então, entra aquela questão que eu falei pra vocês, deles usarem o que tem em torno para se deslocar, se proteger, ou até mesmo utilizar a favor deles. Então, dando destaque lá na ponte, você consegue observar que tem um corpo caindo, que eu creio sim que seja do Yuta, e tem dois corpos ali. Então eu creio que a Maki esfaqueando o Sukuna. Na parte superior tem um grande borrão, que eu creio que seja a Rika. Mais atrás ali eu não sei se é um pedaço da expansão de domínio quebrando, mas eu creio que seja o Itadori ali meio que no chão. Enquanto a Rika foge com Yuta chorando, a Maki vira o punho da espada e tenta puxar pra cima da mesma forma que o Toji fez com Satoru Gojo. Mas quando ela tenta fazer isso, o Sukuna se afasta, impedindo que ela estraçalhasse mais ainda o seu corpo, já que ele tá com o problema de utilizar a maldição reversa. Então Sukuna, muito atento e perspicaz, falou o seguinte: a barreira do garoto possuído não colapsou, ele destruiu de propósito. Isso deve ter sido um sinal para quem estivesse lá do lado de fora entrasse. Então ele explica logo abaixo como funcionou o plano do Yuta. Quando eu tive certeza que tinha vencido, minha atenção estaria toda voltada para a parte quebrada da barreira. Então seria apunhalado pela mulher com a restrição celestial. Parece que é possível atravessar uma barreira comum sem problemas por não ter um pingo de energia amaldiçoada. Já essa ferramenta amaldiçoada já deveria estar dentro do domínio quando ele foi expandido. O que significa, pessoal? Que quando é feita uma expansão de domínio, quem está fora não entra e quem está dentro não sai. Mas se você não tiver energia amaldiçoada, você pode adentrar sim. Mas a espada da Maki tem sim energia amaldiçoada. Então eles tiveram que colocar essa espada dentro da expansão de domínio para quando a Maki atravessasse, conseguisse utilizar essa espada. Então a gente tem uma observação do Sukuna muito interessante. Essa daqui está curando muito mais devagar do que as outras feridas. Logo abaixo a gente tem um balão bump, né? Que porque o ataque ali no peito do Sukuna em si foi muito crítica, tá? Então logo ao lado a gente tem uma pequena observação que é muito importante nesse capítulo. Olha só. Caso a pessoa que empunhe a espada libertadora de almas possa ver as almas, os ferimentos causados por ela não poderão ser curados por uma técnica amaldiçoada reversa qualquer, que são aquelas que eles utilizam para estar regenerando as partes musculares, né? No caso, as fibras. Para poder curar a forma da alma, é preciso que essa pessoa também consiga ver o contorno da alma. O que isso significa, tá, pessoal? Isso aqui remete demais ao Mahito, porque o Mahito ele desconfigurava a pessoa e não tinha como você voltar atrás, certo? Aqui já traz uma possibilidade que sim, teria como sim, mas a pessoa teria que ser uma pessoa com refinamento muito alto, que é algo que a gente ainda não tinha visto até esse exato momento em Jujutsu Kaisen. Provavelmente a gente vai ver o Itadori com essa habilidade, é o que me leva a crer. Pulando pro próximo quadro, a gente tem uma pequena observação do nosso narrador. Por ter habitado um corpo com duas almas, o Sukuna também tem noção do contorno de sua alma, assim como o Itadori Uji. Então entra aqui naquela observação que eu falei pra vocês anteriormente. Porém, devido às consequências da sua luta contra Satoru Gojo, seu uso de técnica amaldiçoada reversa será incapaz de curar esse ferimento por completo. Logo atrás a gente tem na ponte o Sukuna, a Maki, e lá ali deitadinho a gente tem o Yuji Itadori. Então o Itadori fala o seguinte: Fushiguro ainda não desistiu de você. Então no outro quadro a gente tem ele sentindo algumas dores e novamente cai no chão de novo, cuspindo muito sangue. Então ele se questiona o que é isso. Então ele logo fala: não, eu sei muito bem o que é isso. Ele traz uma observação do que eu havia falado pra vocês no antigo capítulo, né? Uma das pessoas que mais sofreu no antigo capítulo foi o próprio Itadori. Ele pegou muitos cortes e muitos ferimentos profundos, então a técnica reversa dele estava muito acelerada. Temos a seguinte frase: mesmo que eu tenha aprendido a técnica amaldiçoada reversa, eu tomei 4 ataques que deveriam ter me matado. Na verdade, no último capítulo eu contei 6, né? Mas 4 ainda conta muito. Alguma parte do meu corpo ainda não foi curada completamente. Cadê? Onde está? Então ele tá procurando onde a parte do corpo dele tá interferindo nele de ficar em pé e ajudar a Maki. Então a mão toca no seu corpo e fala o seguinte: acalme-se. E logo após a gente vê que é o Chozo. Chegou ali para dar uma morazinha pro Itadori. Ele fala o seguinte: lembre-se do que você aprendeu. Apenas visualize. Então logo após a gente tem a mão e uma circulação de vasos sanguíneos. O sangue se espalha por todo o seu corpo como se crescessem raízes. E realmente a circulação do corpo humano ela funciona mais ou menos dessa forma. Então logo após temos outro balão. Visualize o contorno do seu corpo formado pelos vasos sanguíneos. Então Sukuna pula para outra ponte enquanto ele vai fugindo. A Maki vem pela parte superior para atacar ele. Nesse meio tempo, o Sukuna solta um corte cortando o poste que está ao lado da Maki. Mas a Maki cai rolando na ponte tentando acertar a perna esquerda do Sukuna na frente. Mas o Sukuna segura a ponta da espada da Maki, mas o que ele não esperava é que a Maki consegue virar ele, porque ela tem uma força absurda, né, equiparada ali ao Toji.
Nesse meio tempo, ela joga de novo ele na ponte anterior que eles estavam. Quando ele se apoia na ponte, ele usa vários cortes e começa a jogar alguns destroços na máquina, né? Então, nesse meio tempo, ela começa a se desviar e também escuta alguns cânticos. Então, é quando ela consegue ver um corte vindo em sua direção e ela consegue se desviar sem nenhum problema. Ela se desvia para baixo enquanto o corte passa direto, tá bom? Então, nesse meio tempo, Sukuna faz uma pequena observação. Ela consegue ver minha técnica melhor que todos os outros, exatamente como minha luta contra o Mahoraga, tá? Com o Mahoraga lá, ele fez um corte contra o Mahoraga e o Mahoraga conseguiu se desviar sem nenhum problema. Isso também trouxe até uma observação para ele no antigo capítulo, tá? Então, Maki observa o Sukuna e faz um pequeno questionamento. Ele tá usando energia amaldiçoada para fazer o coração bambear enquanto cura as outras feridas ao mesmo tempo? Parece que o relato do Megumi sobre o centro de detenção juvenil era verdade. E o que acontece? O que ele tá fazendo aqui é a mesma coisa do que aconteceu lá no início de Jujutsu Kaisen, quando ele arrancou o coração do Itadori. Então Maki fala o seguinte: vai continuar com isso enquanto luta comigo, mas ela fala isso com o maior deboche do mundo. Então o Sukuna fala o seguinte: não vejo problema algum. Então a gente corta novamente pra luta do Hakari, tá? O Hakari fala o seguinte: eu sei que você não tenta nem esconder, mas é bem fácil sentir a presença do Sukuna. O que ele quer dizer com isso? Então se o Sukuna estiver ganhando ou perdendo, ele consegue saber tranquilamente, tá? É tipo isso. Então a Urauma pergunta o seguinte: o que você quer dizer com isso? Então ele fala sério, fiquei horrorizado quando vi aquela forma dele. Então ele quer dizer tipo assim, é como fosse o Dragon Ball, né? Cada vez que o Goku ele pega uma transformação novamente, as pessoas ficam espantadas, é tipo isso. Então ele viu o Sukuna naquela nova transformação horrenda, porque na verdade ele virou um monstro. Então ele disse que sentiu ali um pouco de medo, né? Mas ele falou o seguinte depois: mas nós estamos mesmo conseguindo. A energia amaldiçoada do Sukuna tá caindo. Então ele fala o seguinte: nós vamos vencer. Isso é que eu quis dizer. A Uraumi fala o seguinte: parece que uma técnica excêntrica precisa de um cérebro excêntrico, entendeu? Tipo, ela quer dizer que... Então o que ela quer dizer aqui? Ela quer dizer que, tipo, a técnica dele é absurdamente louca, entendeu? E tá chamando ele de louco. Tipo, ele tá sem noção da realidade. Ele não compreende a dimensão do que o Sukuna é referente a eles. Então logo após ele fala o seguinte: obrigado, apesar que eu achar que o Yuta é que é o excêntrico. Então, logo abaixo, ela fala o seguinte: você não é capaz de compreender os caprichos do Sukuna. Se o interesse deles no seu oponente é volátil, sua técnica amaldiçoada também será volátil. Então, o que significa? Se ele tiver muito interesse no oponente, né, o interesse dele de utilizar sua técnica amaldiçoada vai aumentar. Outro exemplo: se o seu oponente vai evoluindo drasticamente, né, vai aumentando seu potencial, a técnica amaldiçoada dele, junto com a experiência dele, vai aumentando junto, né? E se o cara vai aumentando seu potencial de energia amaldiçoada, né, com suas experiências, ele vai acompanhando ao mesmo tempo, né? Porque até o momento não foi explicado ou demonstrado o teto da força do Sukuna. Então, conforme a pessoa vai crescendo, ele vai crescendo junto. É tipo Dragon Ball, sabe? Eles vão se estudando ali e conforme a pessoa vai crescendo, o outro vai acompanhando o seu ritmo até chegar ao máximo do seu e a outra pessoa ultrapassar. Então, logo após ela complementa: vocês deveriam sentir vergonha de não conseguir chegar ao nível do Satoru Gojo. Então, logo abaixo, ela fala o seguinte: mesmo se levarmos em conta as consequências da primeira luta, o Sukuna-sama ainda não mostrou tudo o que é capaz. E logo após, temos ali o fim do capítulo mostrando o Sukuna, né, totalmente na forma demoníaca dele. Então, o que ela quer dizer aqui? Que o Sukuna, apesar de ter utilizado todas as técnicas dele, ainda tem muita coisa a mostrar, tipo experiência, sabedoria, discernimento, tem muita coisa a oferecer ainda contra os meninos que são muito novos, né? E um ponto também muito importante que ela quer dizer aqui foi sobre a questão de você saber o contorno de sua alma, porque até então a gente não sabia se era possível reverter as consequências do Mahito. A gente descobriu que sim, se o feiticeiro ele tiver uma técnica muito refinada, ele consegue. E o único motivo do Sukuna não estar conseguindo nesse exato momento é porque ele está cansado, porque se o Mahito tentasse, né, transfigurar ele conseguiria alterar sem nenhum problema, né, na sua forma natural. E outra coisa também, vocês perceberam que o Sukuna conseguiu adicionar mais 2 braços nele, né? Então com certeza ele consegue fazer essa transmutação tranquilo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, não esquece de se inscrever e comenta aqui embaixo o que você achou desse capítulo. Eu particularmente achei intermediário, achei meio fraquinho e serviu só para dar um boost ali no Sukuna.